Ba-dum-bum, doo-doo-doo, doo-doo, ba-dum-bum, doo-doo-doo, doo-doo, ba-dum-bum, doo-doo-doo, doo-doo, ba-dum-bum, doo-doo-doo, doo-doo. Easy as pie, lemon, apple or cherry. Loving you is so very. Fala, turma! Bem-vindos a mais um programa Jeito Goiano. E hoje vamos começar falando sobre empreendedorismo. E a gente foi até o Sebrae falar com um especialista para você que tem vontade de ter o próprio negócio. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui no Sebrae com o Francisco Lima, ele que é gerente de estratégias do Sebrae Goiás. E hoje a gente vai bater um papo. Eu vou confessar que eu gosto desse assunto, viu? Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer falar com você e para vocês. Hoje a gente conversa sobre uma pesquisa que saiu recentemente que diz que a classe C é a que mais empreende no Brasil. E aí eu quero começar entendendo por que essa classe, que hoje é a classe média, né? A gente entende como classe média, por que ela é a que é a mais empreendedora? Ótimo, boa pergunta. Sim. Acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre a pesquisa. Essa pesquisa foi uma pesquisa desenvolvida pelo Instituto Locomotivas junto com o Sebrae, né, que fez realmente esse mapeamento para tentar entender um pouquinho desse perfil socioeconômico dos empreendedores. E aí, quando a gente fala dos empreendedores, a gente traz uma classificação do IBGE que não é só aqueles empreendedores formais com CNPJ. Toda e qualquer pessoa que desenvolve uma atividade econômica fora do mercado formal de trabalho, a gente considera ele como empreendedor. Mesmo aquele que não está registrado, que não tem um MEI, aquele que tem uma barraquinha ali, ou que vem, eu vendo uma coisinha aqui, mas não fiz um MEI, ele também tá... Ele também entra nessa conta, né? Então, assim, ele faz parte desse universo. E a gente olha, quando a gente olha para a classificação desses empresários, desses empreendedores, melhor dizendo, no Brasil, praticamente 50% deles estão na classe C, né, com a renda familiar dentro da classe C. Isso já era mais ou menos esperado, porque também faz parte do maior contingente, quando a gente olha para as divisões, da população brasileira. Então a gente tem a maior parte da população brasileira dentro da classe C, né, e também, naturalmente, o número de empreendedores na classe C também ele supera todas as outras, né, inclusive a soma, então um pouquinho mais de 50% dos empreendedores estão na classe C. E por que essas pessoas estão empreendendo mais? É porque elas estão nessa veia de empreendedorismo, que a gente tem visto muito, os jovens querendo empreender mais, sair do CLT, ou é por necessidade mesmo? O salário não está dando e vamos procurar outros meios. Olha, as motivações elas são várias, são múltiplas, né? Porque a gente tem vários perfis dentro desse mesmo perfil. Nós temos as pessoas que estão empreendendo por oportunidade, então viram uma oportunidade de negócio, estão explorando, e tem outros que estão explorando por necessidade mesmo. Então, assim, ou na necessidade de complementação de renda, mas a gente vê também que se eu não me engano, 69% dessas pessoas que empreendem, que estão na classe C, essa é a principal fonte de renda da família. Então, não só como complemento, como também fonte principal de renda. Então, é uma maneira de gerar renda para ele, né, e para a família, logicamente. Então, não necessariamente é a pessoa que é CLT mais, já é a pessoa que passou a só empreender. Isso, assim, a gente dentro das motivações tem os dois, né, quem é CLT e tem essa atividade de complemento de renda, tem aquele que só empreende, e aí os motivos são inúmeros também, não só aquele que viu no mercado uma oportunidade melhor, eu falei assim, eu como CLT estou ganhando tanto, tem aqui uma possibilidade de eu explorar uma atividade econômica que ganha mais, ter mais flexibilidade, né, uma maior possibilidade de crescimento, ele vai por esse caminho, e a gente também tem aqueles que não conseguem uma oportunidade bacana dentro do mercado formal de trabalho, né? Então ele é levado para o empreendedorismo como quase uma única opção para que ele possa gerar renda para ele e para a família. E nesse sentido, dá para a gente perceber um aumento de jovens querendo empreender? Você falou da flexibilidade, e aí eu percebo que, inclusive, a gente já fez uma entrevista com uma psicóloga uma vez, falando do jovem no mercado de trabalho, a dificuldade que é inseri-los no mercado de trabalho por conta da flexibilidade, que eles querem empregos mais flexíveis. E aí, sendo empreendedor, acaba que eles têm essa flexibilidade. Teve esse aumento? Tem correlação, sim. Vou até citar uma outra pesquisa que a gente acompanha também, que é a GEM, que ela traz um pouco, não só, né, uma quantificação do comportamento empreendedor brasileiro, mas também ele monitora ali quais são os sonhos das pessoas, né?
E empreender está em terceiro lugar, apenas atrás de viajar pelo Brasil e ter a sua casa própria, né? Fazer carreira na empresa está na nona posição. Então, assim, o empreendedorismo ele está realmente na mente do empreendedor, do brasileiro, melhor dizendo, como um todo, né? Assim, o brasileiro é um povo empreendedor por natureza, e a gente vê também nos recortes, quando a gente olha para a idade, os mais jovens também buscando o empreendedorismo como essa opção, porque tem tanto esse comportamento das oportunidades que tem no mercado, mas também tem um perfil dessas pessoas, né? Assim, desvinculado de atividade econômica. Assim, você tem pessoas que estão buscando, os mais jovens, né? Uma flexibilidade maior, uma independência maior, né? Assim, ter um crescimento a partir do mérito independente, se tem uma boa opção de carreira ou não. Então muitos estão indo para o empreendedorismo para conseguir isso que eles querem enquanto pessoa, enquanto indivíduo, dentro da sua atividade econômica. Essa pesquisa, ela também traz os setores que as pessoas mais têm empreendido, por exemplo, alimentação ou moda, por exemplo. Tem esse número? Tem. Quando a gente olha para, né, o perfil dos empreendedores de Goiás, grande parte deles estão concentrados no setor de serviço e comércio, né? Então, assim, o maior número de empresas existentes hoje em Goiás estão no perfil de serviço e comércio. E essa mesma relação, ela também, a gente percebe também nos empreendedores da classe C. Né? Então, a gente tem 3 recortes, assim, então praticamente 40% estão no setor de serviço, não prestando um serviço, tem mais ou menos 30% deles que vendem algum artigo, alguma coisa que eles mesmos produzem. Aí a gente tem a confeiteira, tem, né, o artesão, tem uma série de atividades econômicas, e os outros quase 30% que vendem a partir de outras fabricações, né, outras pessoas fabricando o que eles estão vendendo, né? Então, se a gente olhar aí, quase 70% dependem única e exclusivamente do seu próprio trabalho, né? Não só para produzir e vender, como também na prestação de serviço diretamente. E era até um questionamento que eu ia fazer. Quero começar um negócio e não tenho nada. Não tenho dinheiro, não tenho estrutura, não tenho nada. Tem como? Tem. A gente vê dezenas de situações aqui, né, todos os dias, de pessoas que começaram do zero, né? É lógico, a gente sempre orienta que um bom planejamento, ou seja, você planejar um negócio antes de começar ele, é o melhor caminho, para que você possa entender um pouquinho melhor do seu negócio, mesmo que a pessoa... Vou dar um exemplo aqui, para a gente poder ilustrar um pouco, né, para quem está nos vendo, nos assistindo. É uma pessoa que faz um bolo muito bem, né? Não quer dizer que ela vai ser uma empresária, uma boleira muito bem sucedida, porque isso passa por outras coisas. Não é só a boa receita que ela tem, mas ela precisa de algumas noções de gestão, uns fundamentos básicos para que ela transforme essa atividade que ela faz muito bem em um negócio. Então, saber precificar direitinho, saber comunicar muito bem com o seu cliente, saber atrair ele para que ele possa vender, para não ter problema de vendas. Esse mês eu vendi muito pouco, no outro mês também, às vezes acaba inviabilizando a sua atividade ali por conta de um planejamento ou falta de um conhecimento de gestão que poderia estar sendo aplicado para melhorar os seus negócios. Então, assim, quem consegue se antecipar, planejar, fazer uma boa estrutura, um bom plano de negócio, fazer uma boa precificação dos seus produtos e serviços, ele já sai na frente da grande maioria que está tentando empreender. E a partir do momento que ele começa, que ele vai começando, vai testando, né, e a gente sempre orienta, com pouco capital, começa pequeno, vai testando o mercado, e a partir do momento que as pessoas começam a dar retorno, você começa a ganhar clientela, e aí você vai crescendo seu negócio. É a boleira levar um bolo dela para o mercado, as pessoas vão, esse bolo é muito bom, quero comprar de novo. E a partir daí, ela cria uma sistemática de crescimento. Toda essa orientação, vocês prestam aqui no Sebrae? Como que é esse serviço aqui no Sebrae? Bom, a gente tem várias linhas de atuação aqui, desde essas orientações mais básicas, até cursos de capacitação de como administrar o seu pequeno negócio, como estar no marketing digital, até algumas coisas assim, um pouco mais avançadas, como utilizar a inteligência artificial no seu negócio. Então são várias frentes em todas as temáticas empreendedoras, né, de um negócio. A maior parte dos nossos serviços são totalmente gratuitos para o pequeno negócio, né? Então só vir aqui procurar a gente ou no 0800 570 0800 ou no site do Sebrae, sebraegeo.com.br, para conhecer o que a gente faz, todos os benefícios que esse pequeno negócio, não só aquele que já está instituído, mas aquela pessoa também que quer empreender, né, tá com ideia, tem um sonho de empreender. Por onde eu começo? Vem aqui que a gente dá uma orientação de como é que vai trabalhar os primeiros passos aí para o desenvolvimento do sucesso dele, né? E a dica para quem está em casa, já assistiu a entrevista e falou, tive uma ideia. Que dica que você deixa para essa pessoa?
Eu acho que é a clássica nossa aqui, assim, procura o Sebrae, né? A gente está aqui do lado do empreendedor, do pequeno empreendedor, para que você possa ter sucesso, para que essa sua ideia vire realmente algo concreto, viável e que vai trazer aí muitos benefícios, né? Não só para a orientação, para o planejamento, mas acompanhar em toda a jornada empreendedora, ter alguém do lado, né, com conhecimento que possa realmente orientar e fortalecer a sua atividade. É isso, Francisco. Muito obrigada. Foi um prazer. E eu espero que a gente possa bater muito mais papo aqui sobre empreendedorismo. À disposição. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. No dia a dia de uma empresa, cada decisão financeira importa. No Sicoob Cred, seu negócio encontra um parceiro de verdade. Taxas mais justas, soluções completas e atendimento próximo. Empresas que cooperam crescem com segurança. Sicoob Cred, um bom negócio para o seu negócio. Em 2024, a gente fez um curta-metragem que chama Pelos Olhos de um Goianiense, onde a gente mostra os principais pontos de Goiânia, a cultura e tudo que tem de bom. Muita gente não sabe desse filme e a gente vai reprisar para vocês, mas também tá lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/Programa Jeito Goiano. Depois comenta pra gente se você gostou. Acompanha aí. Esse parque é mais que árvores, lago e pista. É o cenário das nossas memórias mais preciosas, ponto fundamental na construção da cidade. Goiânia possui 32 parques e bosques, levando o título de capital brasileira com melhor qualidade de vida, pelo Instituto das Américas, não por acaso. Esse bosque é um livro aberto, contando histórias de uma Goiânia que se transforma, mas mantém sua essência. Não dá para falar da cidade sem citar o ponto de partida. O bairro de Campinas é um dos principais pontos comerciais da capital, sem falar no seu visual retrô, destacado pelos casarões e pela bela igreja matriz. É na principal via que divide Goiânia. A Avenida Anhanguera é o elo que une todos os cantos da cidade. De um lado, a antiga estação ferroviária era o principal ponto de chegada aqui na cidade. Do outro lado, a Praça Cívica é o centro administrativo do governo do estado de Goiás. E aqui é o ponto central da cidade. Aproveitando que estamos no centro da cidade, aqui a tradição da música está sempre presente. Cada evento é um capítulo vibrante da nossa cidade histórica.
O esporte é um dos pontos fortes da cidade, que respira atividade física ao ar livre. O futuro continuará sendo escrito com as histórias de um povo acolhedor e apaixonado por essa cidade que fica no coração do Brasil. Fazer parte de algo maior transforma o jeito de cuidar do seu dinheiro. Nós somos o Sicoob Secov Cred, uma cooperativa de crédito que existe para apoiar você. Aqui, abrir uma conta é simples e você ainda conta com atendimento humanizado, soluções financeiras completas e participa das decisões. Na cooperativa, você não é cliente, você é dono. Venha fazer parte do Sicoob Secov Cred. O Fica a Dica de agora é com a pediatra que veio tirar as dúvidas que o pessoal tem sobre paternidade, maternidade, desde o pré-natal até as primeiras vacinas, introdução alimentar, tudo. Esse bate-papo tá inteiro. Aqui no programa a gente vai colocar um pedacinho, mas lá no YouTube tem tudo. Então acompanha aí esse bate-papo que você vai curtir demais. Oi, gente, tudo bem? Você sabe de quanto em quanto tempo levar seu filho no pediatra? Ou quando um problema de saúde está dentro do normal? Hoje a gente vai conversar com a doutora Débora Aguiar, ela é pediatra. Doutora, seja bem-vinda ao Jeito Goiano, ao quadro, nosso quadro Fica a Dica. Um papo muito interessante, né? Muito obrigada. Vamos começar então do começo. Hoje em dia a gente tem, eu pelo menos tenho visto dentro ali da minha bolha, muitas mães, quando engravidam, procurando o pediatra antes mesmo da criança nascer. É importante essa consulta ainda na gestação? Sim. A gente chama ela de consulta pré-natal, né? Que é uma consulta que a gente tira dúvidas, assim, até sobre enxovais, né? Porque a mãe de primeira viagem, às vezes, ela gasta ali um tanto de coisa desnecessária. Então, eu acho que ter essa atenção ao que o pediatra recomenda, né? Evita até esses excessos de gasto. E também a gente orienta, assim, sobre como que vai ser o parto, como que vai ser na sala de parto. O pediatra, na hora que pega o bebê, vai colocar uma vacina na perna. Gente, o que é isso? Será que foi alguma complicação? Não, é só uma vitamina K que toda criança tem que receber. Então, assim, é uma consulta bem importante. Eu indico fazer ela a partir de 32 semanas. Para tranquilizar essa mãe, o que observar, o que tá normal, o que não é normal. Isso, né? Justamente, porque os primeiros dias, a primeira consulta do bebê, ela deve ser feita a partir de entre 5 a 10 dias de vida. Então eu falo que esses 5 dias até ela chegar aqui, tantas dúvidas que essa consultinha pré-natal a gente já aborda muita coisa. E já criar esse relacionamento com a médica, porque se ela chega na primeira consulta, não conhece a médica, ela é pessoa estranha, com o filho dela. Exatamente, já abre esse leque também. E aí,
Tá, então a senhora já falou. A primeira consulta da criança normalmente ali com 5 a 10 dias. 10 dias. Isso. Depois disso, tem que ser mensal até 6 meses. Então ela volta com 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. E aí é a consulta que eu mais gosto, que é a de introdução alimentar, né? Que é uma viradinha de chave ali. Fez 6 meses até 1 aninho, é a cada 2 meses. Então vem com 8, 10 e 1 aninho. Fez 1 ano, vem a cada 3 meses. Então 1 ano, 1 ano e 3, 1 ano e 6, 1 ano e 9, 2 aninhos. Fez 2 anos, aí é semestral. Então, assim, 2 vezes no ano. E fez até os 4. Fez 4 anos, aí é anual. E aí, isso, claro, se não tiver nenhuma intercorrência, né? A criança não ficar doente. Sim. E aí, eu acho importante a gente levantar isso, porque o que é o normal para uma criança? Porque eu acho que, principalmente a mãe de primeira viagem, a criança tá com o nariz escorrendo, ela quer levar no médico. E hoje os pronto-socorros, né? Você vai para buscar uma dúvida e sai de lá com Covid. Com outra coisa. Eu sempre falo que prevenção é tudo, né? Então, as crianças que conseguem seguir esse cronograma, né? De anualmente vir, fazer check-up, receber as orientações. Não que, assim, pode ser que até adoeça, né? Mas não na mesma intensidade, assim, porque a gente consegue remediar muitas coisas, né? Suplementando, fazendo o que a criança precisa ali. Mas hoje, eu acho que a consulta, assim, é tão importante, por exemplo, quando o bebê nasce. É muito comum soluçar e espirrar. Para nós, gente, esse menino soluça demais, esse menino espirra demais. Será que é uma influenza? O bebê lide 4 dias de vida, né? Então, tem muitos termos, muitas coisas, assim, muitos sinais que é normal na criança, apesar de ser um sinal, né, ali, mas que não remete à doença. Mas, assim, quando procurar mesmo o pronto-socorro, eu sempre gosto de orientar na consulta para a gente evitar essas idas precoces ao pronto-socorro, né? Então, seria o quê? Uma febre mais do que 3 dias. Claro que, assim, na febre a criança fica ali mais prostrada, mais quietinha, mas passou a febre, ela volta a brincar, ela volta a sorrir, ela fica mais tranquila. Então, a gente pode esperar até 3 dias de febre. Isso é muito importante a gente reforçar, né? Porque quem trabalha em pronto-socorro sempre fala, nossa, começou a febre agora, a mãe já leva. Ela não vai descobrir o que é. É muito difícil, né? Nas primeiras 12 horas a gente chegar a um diagnóstico. Então, assim, tem alguns sinais de alarme, uma desidratação, uma irritabilidade excessiva ou uma sonolência excessiva. Tudo isso são coisas que realmente tem que levar ao pronto-socorro. Você falou dos 6 meses, introdução alimentar e da desidratação. E aí me remeteu a outra coisa. Criança, bebê, no caso, bebe água até antes dos 6 meses? Nossa. Porque eu acho que é, assim, a ótima dúvida, pergunta, né? Ótima pergunta, sabe por quê? Isso mudou recente. E vira uma briga dentro da família. Exatamente, mas assim, antigamente, o que mudou? Quando o bebê tá só no peito, né, não precisa de água até 6 meses. Isso aí já é algo que não sempre foi assim. Mas os bebês de fórmula, antigamente a gente dava água mesmo, porque a fórmula, ela é sempre aquela mesma composição, né? Eu brinco que o leite do peito, ele é assim, dias quentes, ele é uma aguinha de coco, dias frios, ele é uma feijoada, ele é algo mais assim, engordado, um leite mais amarelado, porque sabe, depende da alimentação da mãe. Depende da alimentação, depende do clima, natureza, né? Deus é perfeito demais na criação. Já a fórmula, ela é sempre, igual eu brinco com as mães, é sempre uma feijoada. Então, assim, todo dia ela é aquela composição. E aí, com o tempo, né, a gente oferecia água pelo medo mesmo da desidratação, por ser um leite ali mais concentrado, mais rico, sempre nos mesmos nutrientes, né? Mas recentemente mudou. Até 6 meses, então, 0 água para todo mundo. Quando a gente fala de vacina, eu acredito que nesses primeiros, principalmente no primeiro ano de vida, que é tão importante ali manter essa imunidade da criança em alta. E aí, acho que a gente entra em outro assunto, que é os 3 primeiros meses. Muita mãe prefere nem deixar a criança receber visita, mas vamos primeiro nas vacinas. Qual que é a importância das mães manterem esse cartão de vacina atualizado? Sim, vacina hoje é um tema que, assim, virou
uma polêmica, né? Por conta, depois do Covid, virou muita guerra, assim, de antivacina. Mas uma coisa que eu sempre reforço aqui no consultório, a gente tem vacinas aí há não sei quantos anos que já existem, seguras, né? Então, assim, não deixem de vacinar as crianças. E as vacinas, até 6 meses, infelizmente, tem vacina todo mês. Então, tem vacina ao nascer, com 2, com 3, com 4, com 5, com 6. E são vacinas que, algumas de vírus ativos, algumas de vírus inativos, mas tudo que ajuda o quê? Igual eu explico para as mães, por exemplo, a vacina da varicela, da catapora. Ela não vai te impedir de ter a catapora, mas ela vai te impedir de morrer de catapora. Porque a catapora mata? Sim, mata. Sem vacinação, mata. E às vezes até com vacinação, dependendo da gravidade, né? Isso. Mas nos estudos mostram justamente isso, que os vacinados, o risco é muito mais baixo, né? Então a gente tem que realmente estar atento a esse cartão vacinal aí. E aí, acho que outra polêmica. Qual que é a diferença da vacina pública para vacina privada? Muita mãe, porque eu vou vacinar no laboratório particular porque a vacina é melhor. Tem isso de vacina melhor? Nossa, isso aí também é outra coisa. Toda consulta eu gasto um tempinho aqui com as mães, até jogo alguns slides aqui para falar dessa diferença de forma visual, porque hoje algumas vacinas são liberadas pelo SUS e algumas mães pagam achando que assim, não, eu tô dando aqui no particular, ela tem uma cobertura melhor, ela é uma vacina menos reativa, e muitas das vezes é a mesma vacina. Então, assim, hoje nós temos algumas vacinas que realmente eu recomendo, por exemplo, vou dar 2 exemplos aqui, a meningo B, que é uma vacina que o SUS não oferece, que, né, é contra a meningite, e a pneumo 20, que é uma vacina que o SUS oferece, mas em forma de pneumo 10. Então, o particular cobre 10 sorotipos a mais que a pneumo 20. Que é mais ampla? Que é bem mais ampla. Então, são vacinas que eu oriento, mas várias outras eu falo, gente, a gente já quase não usa o SUS, né? Então, vamos usar o SUS aí. E o tanto que a gente gasta com uma criança, né, doutora? Demais. E são vacinas que às vezes você fala, esse mês aqui eu vou dar no particular. Mas essa mesma vacina se repete com 4, com 6 meses, com 1 ano. Então, no final do ano ali, se você fizer, né, o balanço. E por ser a mesma cobertura, eu sempre indico, faça a vacinação no postinho. Não, essa aqui tem diferença, essa aqui realmente vale o privado. É isso, doutora, muito obrigada e seja sempre bem-vinda. Obrigada, bom demais, brigadão. Estamos chegando ao fim de mais um programa. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, vai lá nas nossas redes sociais, @programa Jeito Goiano e deixe seu feedback. Se não curtiu também, pode deixar lá que a gente está aqui sempre para melhorar. Espero vocês na próxima. Fique com Deus. Fui! Easy as pie, lemon, apple or cherry. Loving you is so very